Salve galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje galera eu vou estar fazendo uma videoaula sobre química. No caso, sobre a matéria raio atômico e a eletronegatividade. Essas matérias não é uma matéria muito complicada de se entender. Eu fiz um resumo bem breve, assim, bem elaborado. No caso, eu tenho um slide com tudo certinho. Vou estar dando uma passadinha para vocês verem o que eu vou estar explicando certinho, para vocês terem uma noção do que está vindo. Então é basicamente isso, ó. Agora eu vou voltar lá no começo. Então, chegando aqui no começo, galera, eu vou começar falando de raio atômico. Raio atômico é uma importante ferramenta para a compreensão das propriedades periódicas dos elementos químicos. Ou seja, ele é muito, tipo, por exemplo, o raio atômico é muito importante para você compreender as propriedades periódicas de cada elemento químico. Raio atômico é igual ao tamanho, ou seja, vou estar indo na tabela aqui, bem rapidamente para vocês verem. Deixa eu ver que eu tenho uma tabela aqui. O tamanho do átomo, o que é o tamanho do átomo? O tamanho do átomo é o número atômico dele. Ou seja, número atômico 1, número atômico 2, 23, 30, 117. Tudo isso é número atômico. Ou seja, o tamanho do átomo, ou seja, o tamanho do número atômico é a mesma coisa que o raio atômico. Se o número atômico é 12, se o tamanho atômico é 12, o raio obviamente será 12, entendeu? Basicamente isso. Nas colunas verticais ou famílias, quanto maior for o número de nível de energia de um átomo, maior será seu raio atômico. Ou seja, quanto maior o átomo, maior seu raio atômico. Na tabela periódica, o raio atômico cresce de cima para baixo. Ou seja, são duas definições para você observar qual é o raio atômico. Depende muito da questão. Se a questão está pedindo por família, você vai falar por família. Se a questão está pedindo por período, você vai falar por período. Mas eu vou estar explicando tudo certinho no vídeo. Tá aqui, ó. Número de níveis é número de níveis de energia. Ou seja, no caso, esse número de nível de energia é a última camada de valência de cada elemento. Tá aqui, nível 1, período 1, grupo 1. Esse grupo é a família 1A, para vocês ficar mais conectado. Esse grupo você pode colocar a família 1A ou só grupo mesmo, grupo 1. Tá aqui, o hidrogênio tem um nível de energia, o lítio tem 2, sódio tem 3, potássio 4, rubídio 5, césio 6, frâncio 7. Ou seja, cada número aí é o nível de energia que ele possui na última casa. Aí tá o período que ele tá, período 1, período 2, período 3. No caso, isso aí é na linha, esse período fica na linha horizontal. O período fica na linha horizontal e a família fica na linha vertical. Entenderam? Bom, aqui, eu vou estar voltando aqui. Vocês podem ver que o hidrogênio tem um nível de energia na camada de valência. Ou seja, se você for ver qual é o elemento que tem maior raio atômico na família 1A, é o frâncio. Por que o frâncio? Porque é o seguinte, na forma vertical por família, o raio atômico vai crescer de cima para baixo, ou seja, o de cima vai ser o que tem o menor raio atômico, o de baixo será o que tem maior raio atômico, entendeu? O de cima é o menor e o de baixo é o maior, ou seja, ele cresce de cima para baixo.
pode ver aqui que o átomo de potássio tem 4 níveis de energia. Tá aqui, potássio tem 4 níveis de energia. E o frâncio, átomo do frâncio tem 7 níveis de energia. Qual deles é o maior? Qual deles tem o maior raio atômico? O que tem maior raio atômico é o átomo de frâncio. E o que tem menor raio atômico é o átomo de potássio. Ou seja, resumindo tudo, se você for ver, definir por família qual o maior raio atômico, qual o menor de raio atômico, por família, o de cima vai ser o que tem o maior, o de cima vai ter que ter o menor raio atômico, e o de baixo o que tem maior raio atômico. Ou seja, sempre vai seguir essa sequência na forma de família. De família, essa sequência, o de cima é o que tem menor raio atômico, o de baixo que tem maior raio atômico. Aqui eu já expliquei, o potássio tem 4 níveis de raio atômico. O potássio é o que tem um menor raio atômico, 4 níveis de energia, e o átomo de frâncio tem 7 níveis de energia. Obviamente ele é o que tem maior raio atômico na família 1A. Aqui está a representação de como o raio atômico aumenta em uma família da tabela periódica. Você pode ver, tem o hidrogênio, tem o lítio, sódio, potássio, rúbio, césio, e o frâncio é o último. Ou seja, o hidrogênio que tem é o menor de raio atômico na família 1A, e o frâncio é o que tem maior raio atômico na família 1A, ou seja, cresce de cima para baixo. Ou seja, em cima começa pequeno, no menor nível de raio atômico, e vai para baixo elevando o seu nível, crescendo. Basicamente isso. Agora, no caso de período de menor número atômico, será o de maior raio. Ou seja, pelo período, como eu já havia dado uma resumidinha, pelo período, o que tem um menor número atômico é o que tem um maior número de raio. Por quê? Porque os prótons deles são diferentes, a quantidade de prótons em seu núcleo são diferentes, como eu vou ler aqui. No caso de período, o de menor número atômico será o de maior raio, pois cada um deles apresenta uma quantidade de prótons diferente em seus núcleos. Ou seja, por período, o que tem maior número atômico é o que tem menos raio atômico. Por quê? O período ele cresce da direita para a esquerda. Aqui na tabela periódica, o raio atômico cresce da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita? Não, aqui eu errei, galera, perdão. Na tabela periódica, o raio atômico cresce da direita para a esquerda. Ou seja, na direita é o que tem menor número, menor raio atômico, e o da esquerda é o que tem maior raio atômico, porque a quantidade de prótons em seus núcleos são diferentes. Pode ter o maior número atômico? Pode, mas ele é o de menor raio atômico. Por quê? Por período, o de maior número atômico é o que tem menor raio atômico, porque a quantidade de prótons em seu núcleo são diferentes. Como você pode ver aqui, tá aqui, período 4, tá aqui família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Não, 1A, 2A, 3B, 4B e 5B. No quarto período tá o potássio, cálcio, escândio, titânio e vanádio. O número atômico do potássio é 19, do cálcio é 20, do escândio é 21, do titânio é 22, do vanádio é 23. Ou seja, como você pode ver aqui, tá uma setinha indicando para a esquerda. Tá aqui o número atômico 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tá, é só um exemplo para vocês entenderem. Na tabela periódica, o raio atômico cresce da esquerda para a direita no período. Por período ele é assim. O da direita é o que tem maior
número atômico, mas é o que tem menor raio atômico, que é o que importa. E o da esquerda, que tem o maior raio atômico, é o que tem menor número atômico. Entenderam? Basicamente isso. Esse é a definição de raio atômico. Resumido, bem resumidamente. Vou botar aqui. Por família, se você for definir raio atômico por família, o de cima sempre vai ser o menor, e o de baixo sempre vai ser o maior raio atômico. O de cima sempre vai ser, tipo, o elemento que está no topo sempre vai ser o menor que tem raio atômico, e o que está lá e o que está por último, no caso de para baixo, que tem maior raio atômico. Isso é a definição por família. Por período, o da direita é o que tem menor raio atômico, e da esquerda que tem o maior raio atômico. Entenderam? Bom, agora vou entrar aqui na eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade periódica dos elementos que indicam a tendência que cada um tem de atrair os elétrons numa ligação química. A eletronegatividade é uma propriedade periódica dos elementos que indicam a tendência de cada um tem de atrair os elétrons numa ligação química. Ou seja, a eletronegatividade é uma propriedade periódica que tem a tendência de cada um elemento de atrair elétrons em uma ligação química. Observe, quando consideramos os elementos pertencentes a uma mesma família, mesma coluna, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Ou seja, aqui é ao contrário do raio atômico. Ao contrário, no raio atômico ele cresce de cima para baixo. Ele cresce de cima para baixo, ou seja, de cima está menor e embaixo está maior. Na eletronegatividade é o oposto. Por família, ele cresce de baixo para cima. Você pode ver aqui a família do hidrogênio. O césio está 0,7, o rubídio está 0,8, o potássio está 0,8 também, lítio tá. Lítio, só deixa eu conferir aqui que é lítio mesmo para eu não falar errado. Pera. Isso aqui. Deixa eu ver que é lítio mesmo para eu não falar errado. É lítio. É lítio, né? Lítio não é lítio. Lítio. O lítio tá 1,0 e o hidrogênio tá 2,1. Ou seja, você pode ver que está dividido em faixa verde, amarela e vermelha. O da faixa verde é o que tem menor eletronegatividade. O de faixa amarela, que tem um nível médio, não é muito, mas também não é pouco. E o vermelho, que tem maior nível de eletronegatividade. Você pode ver, as cores estão aí. Se você for definir qual elemento tem maior eletronegatividade por família, se for por família, é de baixo para cima. Por família vai ser de baixo para cima, ele vai aumentando. Ou seja, um exemplo. Qual é o elemento da família 2A que tem menor eletronegatividade? O elemento que tem menor eletronegatividade é o Ba, que é o bário. O que tem menor eletronegatividade é o bário, que tem 0,9. É o que tem 0,9. E qual é o maior elemento de eletronegatividade da família 2A? É o berílio, que é
1,6. A família 2A é o segundo da esquerda para a direita. É a segunda fileira vertical da esquerda para a direita. Entenderam? Por família, o que tem... Por família, entendo que por família, a eletronegatividade cresce de baixo para cima. Agora aqui. Veja, por exemplo, elemento da família de Be, Mg, Ca, Sr, Ba, que são os elementos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Os seus respectivos valores de eletronegatividade são 1,6, 1,2, 1,0, 1,0 e 0,9. Você pode ver aí que está em sequência o número de eletronegatividade. O elemento de maior eletronegatividade, como eu falei, é o bário, 1,6. O de menor eletronegatividade... Não, o de maior eletronegatividade é o berílio, 1,6, e o de menor eletronegatividade é o bário, 0,9. Tá aqui. Agora, se consideramos elemento pertencente ao mesmo período, ou seja, mesma linha na forma horizontal, na tabela periódica, veremos que a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita. Por exemplo, olha os elementos do segundo período, que está bem aqui, ó. Tá aqui, galera. Aqui, ó. Eu vou ler aqui. Agora, se consideramos elemento pertencente ao mesmo período, mesma linha da tabela periódica, veremos que a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita. Por exemplo, olhe os elementos do segundo período. Segundo período está aqui, ó. Segundo período que é o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Só isso. A família 8A não conta porque eles são carga elétrica estável, ou seja, o nível energético dele já é estável porque possui 8 na última camada de valência. Aqui, por exemplo, olha os elementos do segundo período, como eu já falei, a eletronegatividade dele cresce nesse sentido, ou seja, da esquerda para a direita. 1,0, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 e 4. Como você pode ver aqui, ó. Lítio 1,0, berílio 1,6, boro 2,0, carbono 2,5, nitrogênio 3,0, oxigênio 3,5 e flúor 4,0. São o nível de eletronegatividade. Então, se você for definir qual é o elemento de maior eletronegatividade por período, você sempre vai contar da esquerda para a direita, em ordem crescente, da esquerda para a direita, ou seja, o de menor eletronegatividade vai ser o que está na esquerda, e o de maior eletronegatividade é o que vai ser o que está na direita. Aqui está um gráfico sobre a simplificação, tipo resumidamente, bem explicado para você entender. Você pode ver que está uma seta indicada para a esquerda. Quer dizer que por período ele cresce da esquerda para a direita. E essa seta na vertical está para cima. Quer dizer que ele cresce por família de baixo para cima. Se você for definir elementos de maior eletronegatividade e de menor por período, vai ser da esquerda para a direita. E se for definir elementos de maior eletronegatividade e de menor por família, é de baixo para cima, ou seja, de baixo para cima que cresce. Aqui, Linus Pauling criou uma escala dos elementos mais eletronegativos que podem ser de ajuda para determinar a intensidade da polarização de diferentes ligações. Ou seja, essa sequência aí são os elementos que tem, tipo, por exemplo, desde o menor
eletronegatividade até o de maior eletronegatividade. Você pode ver que tá de flúor, oxigênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, Br é bromo, iodo, eu acho que é iodo, S é enxofre, C é carbono de novo, P é fósforo e H é hidrogênio. Ou seja, valores da eletronegatividade vai de 0, 4,0, 3,5, 3,0, 3,0, 2,8, 2,5, 2,5, 2,5, 2,1. Ou seja, do maior de eletronegatividade até o de menor. Aqui, existe um macete para lembrar a fila de eletronegatividade. Basta dizer a seguinte frase: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. A inicial de cada palavra corresponde ao símbolo dos elementos em questão. Ou seja, basta você lembrar dessa frase e pegar cada inicial de cada palavra e você verá que esses são os elementos que têm maior eletronegatividade. Tá aqui de novo a tabela dos elementos de maior eletronegatividade. E, enfim, o vídeo foi esse, galera. Bem explicativo, bem resumido, bem fácil de entender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like se quiserem mais vídeos parecidos sobre vários temas diversos, português, matemática, qualquer tema que vocês quiserem que eu explique, vai aí no comentário, escreva: ó, Giovanni, eu quero tal conteúdo, quero tal matéria, você pode explicar? Aí eu vou explicar, vou ler tudo certinho, fazer um resumão e vou gravar um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai deixando o like, se inscrevendo aí. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto, valeu, é nóis, abração e fui, galera. Fique aí com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!